E se eu lhe dissesse que na Europa existe uma cidade literalmente construída sobre um tesouro de diamantes? Ou uma ilha que muda de país a cada 6 meses, como se estivesse trocando de roupa? O que você pensaria de uma fronteira internacional que mudou não por causa de uma guerra, mas por causa do derretimento lento de uma geleira? Esqueça os típicos folhetos de viagem. A geografia do nosso continente é um baú de tesouros cheio de segredos, curiosidades e maravilhas que desafiam a lógica. Enquanto outros oferecem uma lista interminável, nós selecionamos 35 fatos alucinantes que mudarão para sempre a sua maneira de ver a Europa. Prepare-se, porque você está prestes a embarcar em uma jornada inesquecível. Vamos começar. 1. O farol eterno do Mediterrâneo. No Mar Tirreno, na costa da Sicília, ergue-se uma pequena ilha que é, na verdade, a ponta de um vulcão extraordinariamente ativo. Estamos falando de Stromboli, um gigante que está em erupção quase constantemente há pelo menos 2000 anos. Suas explosões são tão regulares e previsíveis que os antigos navegadores o apelidaram de Farol do Mediterrâneo. Imagine navegar na escuridão da noite e, em vez de um farol artificial, ver o céu iluminado a cada poucos minutos com o brilho vermelho da lava. Desde 1934, sua atividade se tornou ainda mais espetacular, com explosões estrombolianas lançando fragmentos de rocha derretida no ar e rios ocasionais de lava descendo por suas encostas. Stromboli não é apenas uma curiosidade geológica, é um lembrete ardente e perpétuo do poder que se agita sob nossos pés. 2. O quebra-cabeça de fronteiras mais complexo do mundo. Agora, vamos viajar para o norte, para um lugar onde os mapas se tornam absurdamente complicados. Bem-vindo a Baarle, uma cidade compartilhada pela Bélgica e pelos Países Baixos. Mas não é apenas uma fronteira dividindo uma rua. Não, isso é muito mais estranho. A cidade é um verdadeiro labirinto geopolítico. Dentro do território holandês encontram-se 22 enclaves belgas completamente separados. Mas a loucura não para por aí. Dentro de alguns desses enclaves belgas, existem 7 contra-enclaves holandeses. São pedaços da Holanda dentro da Bélgica que, por sua vez, estão dentro da Holanda. A fronteira serpenteia pelas ruas, jardins, lojas e até casas. Há prédios com 2 campainhas e 2 endereços, um para cada país. A nacionalidade de seus habitantes pode depender de que lado da porta da frente fica a casa. Atravessar a rua aqui pode significar mudar de país várias vezes em menos de 1 minuto, um testemunho vivo de como a história pode traçar as linhas mais estranhas e ilógicas. No mapa. 3. Uma cidade construída sobre diamantes cósmicos. No coração da Baviera, Alemanha, fica a charmosa cidade medieval de Nördlingen. À primeira vista, parece algo saído de um conto de fadas, com suas paredes intactas e telhados vermelhos. Mas seu segredo não é arquitetônico, mas cósmico. Nördlingen foi construída inteiramente dentro de uma cratera de impacto com quase 25 quilômetros de diâmetro, formada pelo impacto de um meteorito há cerca de 15 milhões de anos. E aqui vem a parte mais incrível. A imensa pressão e o calor do impacto transformaram a rocha de grafite no solo em milhões de diamantes microscópicos. Os fundadores da cidade, sem saber, usaram essa rocha, chamada suevita, para construir suas igrejas, muros e casas. Literalmente, a cidade inteira brilha com poeira estelar. Essa origem surpreendente permaneceu, oculta até a década de 1960, quando geólogos confirmaram a história. Nördlingen não é apenas uma cidade em uma cratera. É o único assentamento na Terra construído com material extraterrestre misturado com diamantes. E se eu lhe dissesse que na Europa existe uma cidade literalmente construída sobre um tesouro de diamantes? Ou uma ilha que muda de país a cada 6 meses, como se estivesse trocando de roupa? O que você pensaria de uma fronteira internacional que mudou não por causa de uma guerra, mas por causa do derretimento lento de uma geleira? Esqueça os típicos folhetos de viagem. A geografia do nosso continente é um baú de tesouros cheio de segredos, curiosidades e maravilhas que desafiam a lógica.
Enquanto outros oferecem uma lista interminável, nós selecionamos 35 fatos alucinantes que mudarão para sempre a sua maneira de ver a Europa. Prepare-se, porque você está prestes a embarcar em uma jornada inesquecível. Vamos começar. 1. O farol eterno do Mediterrâneo. No Mar Tirreno, na costa da Sicília, ergue-se uma pequena ilha que é, na verdade, a ponta de um vulcão extraordinariamente ativo. Estamos falando de Stromboli, um gigante que está em erupção quase constantemente há pelo menos 2000 anos. Suas explosões são tão regulares e previsíveis que os antigos navegadores o apelidaram de Farol do Mediterrâneo. Imagine navegar na escuridão da noite e, em vez de um farol artificial, ver o céu iluminado a cada poucos minutos com o brilho vermelho da lava. Desde 1934, sua atividade se tornou ainda mais espetacular, com explosões estrombolianas lançando fragmentos de rocha derretida no ar e rios ocasionais de lava descendo por suas encostas. Stromboli não é apenas uma curiosidade geológica, é um lembrete ardente e perpétuo do poder que se agita sob nossos pés. 2. O quebra-cabeça de fronteiras mais complexo do mundo. Agora, vamos viajar para o norte, para um lugar onde os mapas se tornam absurdamente complicados. Bem-vindo a Baarle, uma cidade compartilhada pela Bélgica e pelos Países Baixos. Mas não é apenas uma fronteira dividindo uma rua. Não, isso é muito mais estranho. A cidade é um verdadeiro labirinto geopolítico. Dentro do território holandês encontram-se 22 enclaves belgas completamente separados. Mas a loucura não para por aí. Dentro de alguns desses enclaves belgas, existem 7 contra-enclaves holandeses. São pedaços da Holanda dentro da Bélgica, que por sua vez estão dentro da Holanda. A fronteira serpenteia pelas ruas, jardins, lojas e até casas. Há prédios com 2 campainhas e 2 endereços, um para cada país. A nacionalidade de seus habitantes pode depender de que lado da porta da frente fica a casa. Atravessar a rua aqui pode significar mudar de país várias vezes em menos de um minuto, um testemunho vivo de como a história pode traçar as linhas mais estranhas e ilógicas. No mapa. 3. Uma cidade construída sobre diamantes cósmicos. No coração da Baviera, Alemanha, fica a charmosa cidade medieval de Nördlingen. À primeira vista, parece algo saído de um conto de fadas, com suas paredes intactas e telhados vermelhos. Mas seu segredo não é arquitetônico, mas cósmico. Nördlingen foi construída inteiramente dentro de uma cratera de impacto com quase 25 quilômetros de diâmetro, formada pelo impacto de um meteorito há cerca de 15 milhões de anos. E aqui vem a parte mais incrível. A imensa pressão e o calor do impacto transformaram a rocha de grafite no solo em milhões de diamantes microscópicos. Os fundadores da cidade, sem saber, usaram essa rocha, chamada suevita, para construir suas igrejas, muros e casas. Literalmente, a cidade inteira brilha com poeira estelar. Essa origem surpreendente permaneceu, oculta até a década de 1960, quando geólogos confirmaram a história. Nördlingen não é apenas uma cidade em uma cratera. É o único assentamento na Terra construído com material extraterrestre, cheio de diamantes. 4. O Velho Oeste da Europa. Quando você pensa em desertos, o Saara ou o Gobi provavelmente vem à mente. Master. Você sabia que a Europa tem seu próprio deserto oficial? Viajamos para o sul da Espanha, para Almeria, para encontrar o deserto de Tabernas, com uma paisagem árida, cânions ressecados e menos de 20 centímetros de chuva por ano. Este lugar parece mais com o Arizona do que com a Andaluzia. Sua estranha semelhança com o Velho Oeste americano não passou despercebida pelos cineastas. Durante as décadas de 1960 e 1970, Tabernas se tornou a Hollywood da Espanha, o local favorito para as filmagens dos lendários westerns spaghetti. Filmes icônicos, como 3 Homens em Conflito e Por um Punhado de Dólares, foram filmados aqui, transformando este canto da Espanha em um pedaço da fronteira americana. Hoje, você ainda pode visitar os antigos sets, um lembrete empoeirado de que o Velho Oeste estava de fato muito mais perto do que pensávamos. 5.
a última selva da Europa. Da parte mais seca da Europa, seguimos para um dos seus recantos mais úmidos e selvagens. Embora possa parecer incrível, a Europa abriga uma verdadeira floresta tropical virgem, escondida, no coração dos Balcãs, 11, a fronteira que o clima redesenhou. Normalmente, as fronteiras entre países são traçadas à tinta em tratados e defendidas, com exércitos. Mas nos Alpes, a mudança climática está agindo como um cartógrafo inesperado. A geleira Teodu, que marca parte da fronteira entre a Suíça e a Itália, vem derretendo em ritmo acelerado. A fronteira é definida pela bacia hidrográfica, a linha imaginária que separa as bacias hidrográficas. À medida que a geleira recua, essa linha se desloca. O resultado é surreal. O refúgio guia no Matterhorn, um alojamento de montanha construído em 1984 em território italiano, agora tem 2/3 de sua estrutura, incluindo a maior parte das camas e o restaurante, tecnicamente em solo suíço. Esse movimento lento, mas incessante, forçou ambos os países a negociar um novo acordo de fronteira, demonstrando que o aquecimento global tem consequências geopolíticas muito reais e tangíveis. 12. A ilha que muda de nacionalidade. Para concluir esta primeira parte, vamos viajar para uma das peculiaridades fronteiriças mais curiosas e pacíficas do mundo. No rio Bidassoa, que separa a Espanha da França, existe uma pequena ilha fluvial desabitada chamada Ilha dos Faisões. Ela mede apenas 200 metros de comprimento, mas tem uma característica única. Sua soberania é compartilhada e alternada. Graças ao Tratado dos Pirineus de 1659, a ilha é administrada pela Espanha durante 6 meses por ano, de 1º de fevereiro a 31 de julho. No restante do ano, de 1º de agosto a 31 de janeiro, está sob domínio francês. Esse sistema, conhecido como condomínio, faz da Ilha dos Faisões o território do mundo que está sob soberania compartilhada há mais tempo. Não há bandeiras, nem guardas, apenas um pequeno monólito comemorando sua história. É um símbolo silencioso e poderoso de cooperação em um pequeno pedaço de terra. Mas antes de continuarmos, quero saber a sua opinião. Qual desses 12 primeiros fatos você achou mais impressionante? Conte para mim nos comentários. E se você estiver gostando desta viagem, curta bastante, porque o que vem a seguir. Na segunda parte é de outro nível. Falaremos sobre um rio que está desaparecendo, uma caverna venenosa selada por milhões de anos e um lugar onde os ursos polares são os verdadeiros reis. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho para não perder. 3. O forno da Europa. Quando pensamos em calor extremo, muitas vezes imaginamos desertos distantes. No entanto, o sul da Europa pode se tornar um verdadeiro inferno. O recorde oficial para a temperatura mais alta já registrada no continente foi registrado em agosto de 2021, na ilha da Sicília, na Itália. O termômetro atingiu escaldantes 48,8 graus Celsius, 119,8 graus Fahrenheit. Esse calor sufocante, confirmado pela Organização Meteorológica Mundial, supera recordes que se mantinham por décadas. Em dias como este, o ar parece vibrar e o asfalto derrete. É um lembrete gritante de que, no coração do Mediterrâneo, o verão pode chegar com uma força que rivaliza com os lugares mais quentes do planeta. Mas e o outro extremo do espectro? 14. O congelador do continente. Do calor siciliano, passamos para um frio de gelar os ossos. O recorde para a menor temperatura registrada com segurança na Europa continental nos leva a uma parte remota da Rússia, Ust-Chuger, na República de Komi. Em uma noite gélida de dezembro de 1978, as temperaturas despencaram para menos 58,1 graus Celsius, menos 72,6 graus Fahrenheit. É um frio tão extremo que é difícil imaginar. Nessa temperatura, a pele exposta congela em segundos, e se você jogasse uma xícara de água fervente no ar, ela se transformaria instantaneamente em uma nuvem de cristais de gelo, antes de atingir o solo. Este recorde demonstra a incrível amplitude térmica da Europa, um continente capaz de abrigar tanto fornos naturais quanto congeladores desolados. 15. A menor e escondida praia do mundo.
Depois desses extremos, vamos viajar para um lugar muito mais tranquilo, um verdadeiro capricho da natureza na costa das Astúrias, Espanha. Esqueça as longas extensões de areia. A praia de Gulpiuri detém o título de possivelmente a menor praia do mundo. Com apenas 40 metros de comprimento, sua maior característica não é o tamanho, mas sim a localização. É uma praia interior. Não tem acesso direto ao mar. Como isso é possível? A água salgada do Mar Cantábrico filtra-se por uma série de túneis e cavernas subterrâneas escavadas na rocha calcária, emergindo no meio de um prado verdejante para formar esta pequena enseada perfeita com águas cristalinas. É uma joia escondida, uma cratera inundada que o mar decidiu transformar em sua praia particular. 16. O desaparecimento do rio Alemão. Rios correm para o mar, certo? Bem, nem sempre. Na Alemanha, uma parte do majestoso rio Danúbio simplesmente desaparece, perto da cidade de Immendingen, em uma área conhecida como Oversicherung, literalmente afundamento do Danúbio. A água do rio infiltra-se através do leito rochoso de calcário kárstico e desaparece em um sistema de canais subterrâneos. Durante os meses mais secos do verão, o rio pode desaparecer completamente, deixando um leito seco e pedregoso por semanas. O mais fascinante é o que acontece em seguida. Após uma jornada subterrânea de 12 quilômetros, essa mesma água reaparece em uma grande nascente chamada Achtopf, dando origem a um rio completamente diferente, o Radolfzeller Ach, que eventualmente deságua no Reno. A água do Danúbio eventualmente ajuda a formar seu grande rio rival. 17. A Caverna Venenosa da Romênia. Prepare-se para um dos lugares mais estranhos e hostis da Terra, um ecossistema que parece saído de um filme de ficção científica. Perto da costa do Mar Negro, na Romênia, fica a Caverna Movile. Esta caverna está completamente isolada do mundo exterior há 5,5 milhões de anos. Lá dentro, não há luz e a atmosfera. É tóxica, rica em sulfeto de hidrogênio e com muito pouco oxigênio. No entanto, nessa escuridão venenosa, a vida encontrou um caminho. Dezenas de espécies únicas de aranhas, escorpiões d'água, centopeias e outros invertebrados cegos e despigmentados prosperam ali. Sua cadeia alimentar não se baseia na luz solar, mas na quimiossíntese, bactérias que se alimentam dos compostos de enxofre presentes na água termal. É um ecossistema alienígena em nosso próprio planeta e o acesso a ele é estritamente reservado a um punhado de cientistas. 18. A pegada global do Reino Unido. Geografia não se resume a montanhas e rios, mas também à política. Embora o Império Britânico como tal não exista mais, sua presença permanece espalhada por todo o globo. O Reino Unido mantém a soberania sobre 14 territórios ultramarinos britânicos. Eles não são colônias, mas sim territórios com autogoverno interno que optaram por manter seus laços com a coroa britânica. Esses enclaves variam de bases militares estratégicas em Chipre, Acrotiri e Dequelia, e no Rochedo de Gibraltar, no Mediterrâneo, a paraísos fiscais no Caribe, como as Ilhas Cayman e Bermudas, e postos avançados remotos no Atlântico Sul, como Santa Helena e as Ilhas Malvinas. Juntos, eles formam uma rede global que dá ao Reino Unido uma presença em quase todos os oceanos do mundo. 19. O coração verde da Alemanha. Muitas vezes pensamos na Alemanha como uma potência industrial, uma terra de rodovias e cidades movimentadas. Mas há outra realidade que define sua paisagem. A Alemanha é uma das nações mais florestadas da Europa. Aproximadamente um terço de seu território é coberto por florestas e bosques, totalizando impressionantes 90 bilhões de árvores. Da mística Floresta Negra, no sul, aos parques naturais do norte, essas florestas não são apenas vitais para o ecossistema, mas também fazem parte intrínseca da cultura alemã. Elas funcionam como os pulmões verdes do país e são um local de lazer favorito para a população, um refúgio de paz e natureza no coração da Europa industrial. 20. A terra do sol da meia-noite e da noite eterna. Agora viajamos para o extremo norte da Europa, acima do Círculo Polar Ártico, para um lugar onde os conceitos de dia e noite
se tornam flexíveis. No norte da Noruega, em lugares como Tromsø ou o arquipélago de Svalbard, o Sol se comporta de maneiras extremas. Durante o verão, graças à inclinação do eixo da Terra, o Sol nunca se põe por semanas, um fenômeno conhecido como Sol da meia-noite. Imagine fazer um churrasco ou caminhar às 2 da manhã sob um sol radiante. Mas a desvantagem é igualmente dramática. No inverno, a região mergulha na noite polar, uma escuridão total que dura mais de um mês, em que o sol nunca nasce acima do horizonte. É uma experiência que altera os ritmos biológicos e redefine completamente a nossa relação com o tempo. 21, onde os ursos polares reinarão. E por falar em Svalbard, aquele arquipélago norueguês no Alto Ártico, não é apenas palco de fenômenos solares extremos. É um dos poucos lugares povoados do mundo onde a natureza selvagem impera. Em Svalbard, os ursos polares superam os humanos em número. A população é estimada em cerca de 3.000 ursos, em comparação com cerca de 2.500 residentes. O risco é tão real que a lei exige que qualquer pessoa que saia dos principais assentamentos seja acompanhada por um guia armado ou carregue um rifle de alto calibre para proteção. Ataques são muito raros, mas a lei é um lembrete constante de que lá, no Reino do Gelo, os humanos não estão no topo da cadeia alimentar. 22. A cidade-ponte entre dois mundos. Existem muitas cidades com uma história rica, mas apenas uma tem o privilégio de abranger 2 continentes ao mesmo tempo. Istambul, na Turquia, é a única grande metrópole do mundo que se estende pela Europa e pela Ásia. O Estreito de Bósforo, uma das hidrovias mais estratégicas do planeta, flui diretamente pelo seu centro, atuando como uma fronteira líquida entre 2 mundos. Você pode tomar café da manhã na Europa, atravessar uma de suas famosas pontes e almoçar na Ásia. Seu centro histórico e econômico fica do lado europeu, mas sua alma é uma mistura incomparável de ambas as culturas. Capital de 3 impérios, romano, bizantino e otomano, Istambul não é apenas uma cidade, é a ponte geográfica e cultural por excelência. 23. O lago mais antigo da Europa. Na fronteira montanhosa entre a Macedônia do Norte e a Albânia, encontra-se uma joia biológica, uma verdadeira cápsula do tempo aquática, o Lago Ohrid. Com uma idade estimada entre 2 e 3 milhões de anos, é de longe o lago mais antigo da Europa. Enquanto a maioria dos lagos do mundo tem uma vida útil de menos de 100 mil anos antes de se encher de sedimentos, Ohrid sobreviveu graças à sua profundidade e às nascentes subterrâneas que o alimentam. Esse isolamento milenar o tornou a Galápagos da Europa. É o lar de mais de 200 espécies endêmicas, ou seja, plantas e animais, como a famosa truta de Ohrid, que não são encontrados em nenhum outro lugar do planeta. É um museu vivo da evolução. 24. O labirinto de 50 mil ilhas da Finlândia. Quando falamos de arquipélagos, geralmente pensamos em lugares como a Indonésia ou as Filipinas. Mas quando se trata do número de ilhas, o recorde mundial está em um lugar inesperado, o Mar do Arquipélago, na costa da Finlândia. Esta parte do Mar Báltico abriga um labirinto aquático de aproximadamente 50 mil ilhas e ilhotas. A maioria é minúscula, rochosa e desabitada, criando uma paisagem marinha espetacular e complexa, diferente de tudo na Terra. Para colocar isso em perspectiva, isso é quase 7 vezes o número de ilhas em todo o arquipélago filipino. Navegar por essas águas é como se perder em um mosaico infinito de terra e mar, um testemunho da incrível fragmentação da paisagem europeia. A jornada até agora tem sido alucinante. De todos os fatos que vimos nesta segunda parte, do rio que desapareceu ao lago mais antigo da Europa, qual te surpreendeu mais? Vou ler nos comentários. Enquanto você escreve, darei uma espiadinha no que está por vir. Na parte final, aprenderemos sobre os lugares mais estranhos habitados por humanos e as lendas geológicas mais aterrorizantes da Europa. Curta se estiver pronto para a reta final e se, de alguma forma, você chegou até aqui sem se inscrever, agora é a hora de consertar. 25. O Reino dos Mil Castelos. Se você é fã de contos de fadas, a República Tcheca é o seu paraíso. Esta nação da Europa Central detém o recorde de maior densidade de castelos em toda a Europa.
Os números são impressionantes. O país ostenta 932 castelos e 1.187 outras mansões imponentes. Se você decidisse visitar um por dia, levaria quase 3 anos para ver todos eles. Do imponente castelo de Praga, o maior do mundo, as fortalezas em ruínas escondidas nas profundezas das florestas, cada colina e cada curva do rio parecem coroadas por uma torre. É um testemunho em pedra da história rica e muitas vezes turbulenta da região da Boêmia. 26. O Lago Respirador da Eslovênia. Na Eslovênia, existe um lago que desafia a permanência, o Lago Cerknica. É conhecido como o lago que desaparece ou lago intermitente. Durante o outono e a primavera, alimentado pela chuva e pela neve derretida, torna-se um dos maiores lagos do país. Mas quando chega o tempo seco, o lago começa a exalar, drenando, completamente através de uma rede de sumidouros e canais subterrâneos em seu leito de calcário, deixando para trás uma vasta planície verde. Então, quase magicamente, quando as chuvas retornam, a água borbulha das profundezas e o lago inala, reabastecendo-a. Esse ciclo perpétuo de aparecimento e desaparecimento o torna um ecossistema inconstante. Mudança. 27. Literalmente vivendo sob uma rocha. Seguimos para o sul, para a Espanha, para a Andaluzia, para encontrar uma das vilas mais singulares do mundo, Setenil de las Bodegas. Aqui, os habitantes não vivem perto da montanha, mas sim dentro dela. Grande parte da vila é construída diretamente sob as bordas de um gigantesco desfiladeiro rochoso. As casas não têm telhados convencionais. O telhado é a própria montanha. As fachadas brancas estão embutidas na rocha, criando ruas semelhantes a cavernas que oferecem sombra natural contra o implacável sol andaluz. Passear por Setenil é uma experiência surreal, onde a arquitetura humana e a geologia maciça se fundem de uma forma nunca vista em nenhum outro lugar. 28. Os 6 gigantes em miniatura da Europa. A Europa é um continente de grandes potências, mas também abriga 6 microestados soberanos. Essas pequenas nações, apesar de seu tamanho diminuto, desempenham cada uma seu próprio papel no cenário mundial. São tão pequenas que, se somadas, sua área total seria menor que a de Madrid. Esses 6 gigantes em miniatura são Andorra, Mônaco, San Marino, Liechtenstein, Malta e Cidade do Vaticano. Cada um tem uma história, cultura e geografia únicas que lhes permitiram sobreviver ao longo dos séculos, muitas vezes espremidos entre vizinhos muito mais poderosos. 29. Mônaco, menor que um parque. Para entender a escala desses microestados, vamos nos concentrar em Mônaco. Este glamouroso principado na Riviera Francesa é o segundo menor país do mundo, atrás apenas da Cidade do Vaticano. Quão pequeno ele é? Com apenas 2 km², Mônaco é menor que o Central Park em Nova York, que mede 3,4 km². Apesar de seu tamanho compacto, é a nação soberana mais densamente povoada da Terra, com quase 40 mil habitantes espremidos em seu pequeno território. É uma metrópole vertical de luxo, arranha-céus e cassinos, tudo concentrado em um espaço minúsculo. 30. Liechtenstein, a nação duplamente aprisionada. Um país sem litoral é aquele completamente cercado por terra. Mas Liechtenstein leva esse conceito a um novo patamar. É um dos 2 únicos países duplamente sem litoral do mundo. O outro é o Uzbequistão. Isso significa que não só não possui litoral, como todos os países ao seu redor, Áustria e Suíça, também não possuem litoral. Para chegar ao oceano a partir de Liechtenstein, um cidadão precisa cruzar pelo menos 2 fronteiras internacionais. Essa peculiaridade geográfica o torna um enclave dentro de um enclave, uma peculiaridade geopolítica no coração dos Alpes. 31. San Marino, o sobrevivente mais antigo da Europa. Situada no topo do Monte Titano, na Itália, encontra-se San Marino, a república mais antiga do mundo ainda em existência. Fundada em 301 d.C. por um pedreiro cristão que fugia da perseguição romana, manteve sua independência por mais de 1.700 anos. Sua sobrevivência é um milagre geopolítico.
amplamente atribuído à sua localização defensiva e à habilidade diplomática de evitar ser absorvida durante a unificação da Itália. É um fóssil vivo da história europeia, um testemunho de como a geografia e a tenacidade podem garantir a liberdade ao longo dos séculos. 32. O Saara errante da Polônia. No norte da Polônia, no Parque Nacional Słowiński, a costa do Báltico se transforma em uma paisagem que ninguém esperaria encontrar na Europa. Um deserto de dunas gigantes de areia, frequentemente chamado de Saara polonês. Mas estas não são dunas estáticas. Impulsionadas por ventos fortes, estas imponentes montanhas de areia, que podem atingir 40 metros de altura, estão em constante movimento. Elas migram para o interior a uma taxa de até 10 metros por ano, devorando lentamente a floresta de pinheiros em seu caminho. Elas até engoliram aldeias antigas, deixando para trás uma paisagem espetacular e em constante mudança. 33. O Exército da Pedra do Diabo na Sérvia. No sul da Sérvia, encontra-se um lugar tão estranho que a lenda local diz que é obra do diabo. Chama-se Javolja Varos, ou a Cidade do Diabo. É um grupo de mais de 200 formações rochosas naturais, ou chaminés de fadas, que se elevam a 15 metros de altura. Cada uma dessas torres de terra é coroada por uma pesada camada de rocha andesítica. Elas foram esculpidas ao longo dos séculos pela erosão, mas o folclore local conta uma história mais sombria. São convidados de um casamento, petrificados pelo castigo divino. A água que brota na área é tão ácida que contribui para a paisagem surreal e árida, criando uma das maravilhas naturais mais assustadoras da Europa. 34. Lago Rosa Chiclete da Espanha. Nos arredores de Torrevieja, na Costa Blanca espanhola, a natureza nos oferece um de seus espetáculos mais coloridos e virais. A Lagoa Salgada de Torrevieja. É um enorme lago cuja cor não é azul nem verde, mas um rosa chiclete intenso e surreal. Essa tonalidade impressionante não se deve à poluição, mas a um fenômeno natural. A cor vem de uma microalga chamada Dunaliella salina, que prospera em águas extremamente salinas e produz pigmentos rosa para se proteger do sol. A água é tão salgada que flutuar nela é tão fácil quanto o mar morto, e sua lama é famosa por suas propriedades terapêuticas. É uma maravilha natural que parece saída diretamente do Instagram. 35. O litoral infinito da Noruega. Para o nosso último fato, viajamos para a Noruega para descobrir um paradoxo geográfico impressionante. À primeira vista, a Noruega não é um país particularmente grande. No entanto, graças à sua geografia incrivelmente acidentada, possui o litoral mais longo da Europa e o segundo mais longo do mundo, atrás apenas do Canadá. Se incluirmos seus milhares de fiordes, baías e ilhas, a extensão total de seu litoral ultrapassa 100 mil quilômetros. É uma distância tão vasta que você poderia circundar o Equador 2 vezes e meia. Fiordes, profundos vales glaciais inundados pelo mar, estendem-se por centenas de quilômetros terra adentro, criando um litoral labiríntico e fractal. É a prova definitiva de que, em geografia, as aparências enganam e o tamanho de um país não define a imensidão de suas maravilhas. Da próxima vez que olhar um mapa, lembre-se de que ele não é apenas uma coleção de linhas e cores. É uma tapeçaria tecida com histórias incríveis, raridades naturais e a inesgotável engenhosidade da humanidade. O mundo está cheio de maravilhas, e muitas delas estão aqui, esperando para serem descobertas. Obrigado por se juntar a nós nesta aventura. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever e nos contar nos comentários qual desses fatos mais o surpreendeu. Até a próxima!